Para você acompanhando a programação da Terra FM, sejam bem-vindos. O STF derruba a decisão de Mendonça que prorrogou a CPMI do INSS. Por 8 votos a 2, os ministros do STF derrubaram a liminar de prorrogação de Mendonça. Com a decisão, fica mantido o fim da CPMI para o dia 28. O Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão e que prorrogava os trabalhos da comissão. Assim, então, as investigações serão concluídas ou no dia de hoje ou amanhã. O que nós sabemos é que possivelmente será lido, aí o relatório ou apresentado o relatório no dia de hoje. O placar contra a prorrogação foi de 8-2. Votaram contra a ampliação os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Edson Fachin. Somente Mendonça e Luiz Fux opinaram por manter a ampliação dos trabalhos por mais 60 dias. O ministro André Mendonça abriu a sessão com a leitura de seu voto e logo no início questionou: o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS? E sugeriu um caso envolvendo roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade, órfãos com suas mães, avós que cuidam de seus filhos e netos e de filhos e netos, não vão ter a resposta, ao menos do Congresso Nacional, foi o que enfatizou aí o ministro André Mendonça. Depois dele, os outros ministros expuseram os votos. A maioria considerou que a extensão do prazo é inconstitucional. Houve forte discurso no plenário quando Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes chamaram os atos da CPMI de criminosos. As principais críticas foram sobre vazamentos de dados pela CPMI, além da falta de previsão legal para a prorrogação automática. Pode a CPMI pedir a prorrogação? Claro, mas isso será uma questão interna do Congresso Nacional. Não cabe ao Supremo, foi o que afirmou o ministro Gilmar Mendes. O STF julgou nesta quinta-feira, portanto ontem, o referendo da decisão de Mendonça. Inicialmente, a discussão estava prevista para ocorrer em sessão virtual da segunda turma, que começaria somente em 3 de abril. No entanto, houve mudança de entendimento e o caso foi analisado pelo plenário físico. Assim, os 10 ministros da Suprema Corte votaram, por maioria ficou decidido que a CPMI, que trata da investigação das fraudes contra os aposentados e pensionistas do INSS, deve ser finalizada na data prevista. O mandado de segurança que gerou o julgamento foi apresentado pelo senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, e pelos deputados federais Alfredo Gaspar e Marcel Van Hatten. Eles alegaram que a mesa diretora do Congresso se omitiu ao processar o pedido de extração dos trabalhos por meio de, ou por mais, para 120 dias, colocando em 19 de dezembro de 25. Mendonça chegou a conceder a prorrogação em liminar, mas o plenário do STF derrubou. O que acontece é o seguinte: a CPMI do INSS está mirando, outros alvos, o que acarretou mais trabalhos. E a diretoria da CPMI entendeu que seria bom que a CPMI fosse prorrogada. Porém, ao solicitar a prorrogação, eles não obtiveram resposta do presidente do Senado Federal, da diretoria do Senado Federal. Dada a situação, enviaram um ofício, oficializaram e logo em seguida, assim que estouraram os prazos que eles consideraram, acionaram a justiça. O ministro André Mendonça acabou concedendo que seria necessária a prorrogação da CPMI. Todos nós sabemos muito bem tudo o que aconteceu aqui no nosso país em relação à CPMI, em relação aos roubos do INSS, e a CPMI estaria aí para dar uma resposta à população brasileira.
e acabaram tendo essa autorização do ministro André Mendonça, algo que não foi referendado no plenário do Supremo Tribunal Federal. O o senador Alfredo Gaspar, que é Carlos Viana. Alfredo Gaspar é o relator e é deputado. Carlos Viana, o senador, ficou decepcionado com o resultado do STF. Nós estaremos aqui trazendo as falas dele para você que acompanha a programação da Terra FM. Gente, voltando do STF com a derrota na prorrogação da CPMI. Hoje, pela manhã, nesta quinta-feira, tomei uma decisão corajosa de fazer a prorrogação com base nos documentos que recebemos e na decisão do ministro André Mendonça. Mas no julgamento lá de todos os ministros, entenderam que eles não devem interferir nas questões do Senado. É interessante, e eu quero fazer um desabafo. A decisão do ministro Flávio Dino, que impediu a quebra de sigilo do filho do presidente e de outras pessoas, não foi julgada. É uma interferência no parlamento, mas a prorrogação da CPMI logo veio para uma decisão contrária. Mas nós lutamos. Eu tenho a minha consciência tranquila de que nós fomos até o fim com coragem, com determinação. E o povo brasileiro, os aposentados desse país, é que são donos desse relatório. Nós expusemos as quadrilhas, quanto foi roubado, como foi gasto. A investigação foi blindada várias vezes quando falou de políticos, mas eu não tive medo de enfrentar. Vocês são testemunhas disso. Estou com a consciência tranquila de que presidi uma investigação transparente dentro da lei e que deu respostas ao povo brasileiro. Agora é cumprir, seguir em frente, mas com o coração apertado de que, infelizmente, é mais um grande escândalo no Brasil que nós não conseguimos chegar ao final. Mas a justiça será feita, hein? Escreva o que eu estou falando. Eu espero, com sinceridade, que a justiça coloque e mantenha na cadeia essas pessoas que roubaram os aposentados em nosso país. Muito bem, que tudo, seja passado a limpo nesse país. Realmente, quem roubou, quem extorquiu órfãos, as pessoas, que estão aí e ficaram, de uma certa forma, reféns do sistema. Sempre algo que é importante a gente enfatizar: milhares, milhões, de pessoas foram roubadas com esses descontos indevidos, com empréstimos que não solicitaram e que hoje estão aí pagando parcelas. É fato que o povo foi roubado no bolso. Uma coisa é uma petroleira, uma estatal ser roubada, vai faltar o dinheiro não vai chegar. Outra coisa é eles enfiarem a mão no seu bolso e retirarem o dinheiro. Contarem todo o seu dinheiro, não, esse aqui ganha um salário, vamos pegar dele aqui R$80 por mês, ele não vai nem perceber. Exatamente. Tem pessoas, principalmente as pessoas aí com mais idade, que preferem até não ir atrás. Isso deve ser um desconto lá do INSS, R$80, R$100 aí, vai fazer falta, mas prefiro evitar a fadiga. E aí, o que acontece? Acabam nem indo atrás disso. A jornalista da Globo, Malu Gaspar, ela manifestou a sua opinião contrária à decisão aí dos ministros do STF e disse que eles não querem a prorrogação da CPMI do INSS porque ela chegou no caso do Banco Master. Vamos acompanhar. Está claro pelas falas dos ministros, e aí que eu vou chegar no que você me perguntou, que o problema deles não é a CPI do INSS. Eles não estão preocupados com desconto associativo, se realmente os aposentados precisam ter algum ressarcimento do Master. 7h51, agora sim, acionando então aí a jornalista Malu Gaspar e o vídeo da reação dela aí do assunto na Globo News. Está claro pelas falas dos ministros, e aí que eu vou chegar no que você me perguntou, que o problema deles não é a CPI do INSS. Eles não estão preocupados com o desconto associativo, se realmente os aposentados precisam ter algum ressarcimento do Master, até que ponto o caso Master se envolveu aí com os descontos ilegais dos aposentados. Está clara pela fala do ministro Gilmar Mendes, pela fala do ministro Alexandre de Moraes, que a questão aí não é o INSS. A questão é que a CPI do INSS avançou pelo caso Master e ela, com isso, começou a expor coisas do caso Master que eles não gostariam de ver expostas. Tanto que, primeiro se fala
que a discussão da prorrogação, o Dino falou isso, outros ministros disseram isso, não há nada escrito na Constituição sobre isso. E é por isso que o Mendonça interpretou a partir do que há determinado sobre instalação de CPIs. Então, foi uma interpretação do ministro Mendonça. O Supremo várias vezes já interpretou regimento de Câmara, de Congresso, então não é essa a questão. Mas, ao falar sobre isso, o que eles dizem? Olha, vazaram dados, votaram sigilo em bloco, eles estão dizendo que não vão se meter no dia a dia da CPI, mas os argumentos que eles usam para que a CPI não seja prorrogada são argumentos relativos ao que aconteceu dentro do dia a dia da CPI. Então, eles tinham que decidir se eles vão interferir no dia a dia da CPI ou se eles não vão. Porque se não há no regimento uma previsão sobre prorrogação, não entendo por que os ministros, então, vão entrar no dia a dia. E eles estão entrando no dia a dia, nas decisões internas da CPI, porque aquilo se deve às investigações do caso Master. Tudo se deve, Colombo, hoje em dia, no Congresso, na política brasileira, ao caso Master. Está claro que esses ministros estão dizendo que eles não querem ver esse caso investigado. Por que eu estou te dizendo isso? A última CPI que levou a uma discussão importante no Congresso sobre se ela deveria ser instalada ou não, foi a CPI da Covid. E nesse caso, o Supremo não viu problema em votar por 10-1, com vários dos ministros que estão aí nesse plenário hoje, ampliar a CPI. Essa CPI ela foi prorrogada e o próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, na época, não reagiu. Ele entendeu, inclusive, que como o Supremo tinha mandado instalar a CPI tendo se reunido e decidido prorrogar as atividades, ela poderia prorrogar a atividade. Não se está falando, aí nesse caso, de uma prorrogação automática. Os ministros falaram muito em prorrogação automática. Se fosse automática, não precisava questionar o Supremo. Ela não é automática, tanto que precisa ser lido no plenário do Supremo pelo Davi Alcolumbre. A queixa dos deputados era justamente essa. Não conseguimos fazer o Alcolumbre nem convocar a sessão do Congresso, quanto mais ler o requerimento. Então, a gente tem que separar na hora de entender, porque a política é isso mesmo, é difícil da gente, muitas vezes, separar o que é dito, do que é a intenção dos ministros ou dos parlamentares, que no caso é isso aí. Você tem a questão do INSS e a questão da CPI. E só para terminar, e a questão do Master específico. E só para terminar, tem uma coisa que me chamou a atenção. Embora todos estejam falando, a maior parte, que a prorrogação não deve ocorrer, muitos deles estão, mesmo os que acham que a prorrogação não deve ocorrer, eles estão falando que a CPI tem que ser instalada, que é um direito da minoria instalar CPIs. Por que isso é importante? Porque logo, logo vai chegar no Supremo a questão da instalação ou não da CPI do Master. Então, a gente tem que olhar com calma, com lupa esses votos para entender para onde o Supremo vai. Porque é isso disso que se trata. Colombo, a CPI do INSS agora já é página virada. O que a gente precisa saber é até que ponto o Supremo vai interferir no Congresso para dizer se o Congresso pode ou não investigar o Master. Para você ligado na programação da Terra FM, essa é a jornalista Malu Gaspar, que tem acompanhado, né, e feito aí denúncias em relação aos casos do Banco Master. 7h55. Bom dia! Assista o Jornal da Terra no YouTube. Se inscreva no nosso canal Terra FM TV. E o nosso Jornal da Terra tem sequência. O relator da CPMI do INSS disse que pedirá cerca de 227 indiciamentos. A situação é complicadíssima, viu? Como nós estávamos comentando aqui, isso é algo que envolve, né, aí gente poderosa, pessoas aí que desviaram dinheiro, que roubaram aposentados e os pensionistas e que agora tem muito a explicar. Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS, ele comentou o seguinte: o seu relatório tem mais de 5.000 páginas e admite a possibilidade da leitura ainda ser nessa sexta-feira, dia 27, portanto hoje. O relator da Comissão Mista de Inquérito, a CPMI, que investiga as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, declarou ontem, quinta-feira, que seu relatório irá pedir o indiciamento de cerca de 227 pessoas. Olha, mais importante do que 5.000 páginas é o arcabouço probatório que tem dentro do relatório com mais de 227 indiciamentos. O deputado alagoano aposta em um resultado positivo no julgamento que ocorrerá no Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. No caso, ele estava ainda aguardando, né? Então, ele recebeu já a notícia, né, de que não irá se prorrogar, então, a CPMI.
Gaspar admite que caso a decisão do colegiado seja contrária à prorrogação, então ele deverá ler ainda hoje, sexta-feira, o relatório. Então provavelmente ele irá fazer isso, porque de uma certa forma o STF não permitiu aí a prorrogação da CPMI. De qualquer forma, tem uma decisão a ser julgada no STF. Se for favorável à manutenção da liminar do ministro André Mendonça, nós faremos uma votação conforme determinado e a minoria decidirá o prazo. Se for desfavorável, será um prazo para a leitura do relatório. Teremos de apresentar o relatório ainda amanhã, no caso, hoje. Gente, vamos lá. Alguns personagens que estarão possivelmente incluídos aí nesse relatório. Um senador da República, filho do presidente, o Lulinha, e também o ex-ministro de Lula, que é o ministro da Previdência, né? Estão aí, então, incluídos nessa situação que eu espero, né, que a justiça seja feita e que realmente as pessoas que devem ficar comprovado, tem investigação, tem atuação também aí da Suprema Corte, que também está tocando, né, o inquérito através de investigações da Polícia Federal e a relatoria do ministro André Mendonça, e nós esperamos, né, justiça, principalmente quando o assunto está relacionado aí a uma população, né, que é aí de uma certa forma dependente desse dinheiro, desse auxílio, até para comerem. Principalmente para comerem, para comprarem o medicamento. Você que é aposentado ou tem alguém na família, sabe a luta que é. A pessoa trabalha a vida toda, trabalha aí todos os dias, contribui e no final de tudo, quando vai precisar, né, quando vai fazer uso aí da Previdência, além de que muitas das vezes o valor não dá nem para sobreviver, né? Quem dirá viver? Não dá nem para sobreviver, os custos altíssimos de medicamento, alimentação, e aqueles que não têm, né, uma outra renda, a exemplo, um aluguelzinho, ou faz um artesanato, e não conseguem sequer colocar o básico na mesa, o básico em casa. Água, energia, telefone, internet, aluguel, sim, alguns pagam aluguel, e aí o dinheiro vai tudo embora. Medicamento e também alimentação. Coloca tudo na ponta da caneta e nós sabemos que a conta não fecha. E ainda mais sendo roubado, tendo descontos indevidos, sem a autorização, o que é pior ainda. E quando a gente olha, né, para esses envolvidos, você sente repulsa. Tudo bem que ninguém foi condenado ainda, mas você tem nomes, a exemplo, né, que ficou conhecido como careca do INSS, vivendo uma verdadeira vida de luxo, com carrões, mansões, bebidas caras, ostentando joias, relógios caríssimos, e tudo isso você olha e sente repulsa. E a cada dia, né, num momento de reflexão, nós sentimos orgulho, né, de sermos trabalhadores. Quando eu e você, nós temos que acordar cedo, nós temos que tirar o pé do chão, correr atrás, é nesse momento que nós devemos nos sentir orgulhosos, porque estamos conquistando o que temos, estamos conquistando muitas das vezes o impossível, porém de forma honesta. É nessa hora que você que de repente olha, fala, Fábio, eu não estou prosperando, a minha vida está estagnada, estou pagando o básico, comendo o básico, mas é um momento de reflexão. Estou trabalhando, estou vivendo honestamente. A polícia não vai bater na minha porta. E aí a reflexão compensa você viver uma vida de luxo, uma vida de riqueza, e quem paga as suas contas é o dinheiro que você roubou. E agora, alguns, né, já estão presos, outros irão receber condenações, multas,
E no final das contas, nós esperamos, né, que nesse Brasil realmente se cumpra aquela frase de que o crime não compensa. Pontualmente, 9h02, 8h02, pelo horário de Rondônia, para você ligado aqui na programação da Terra FM. Muito obrigado a cada um de vocês pela audiência, pelo carinho, por estarem sempre na sintonia da Terra FM. Vem aí a Simone com o Bom Dia Terra e eu retorno com você segunda-feira às 7 da manhã aqui na Terra FM 89.9, a rádio da nossa terra. Valeu, pessoal, fiquem todos com Deus e até segunda-feira em mais uma edição do nosso Jornal da Terra. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.